Olá, bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, sou terapeuta de família e nesse canal nós estudamos a relevância da paternidade na família, na sociedade, principalmente no reino de Deus. Hoje eu entrevistei o pastor Cássius da Igreja de Itaquera e você vai compreender nesse vídeo o poder do perdão de um homem de Deus. Pastor Cássius, obrigado por aceitar o convite, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus, Vini. Eu acho que Muito bom. tudo aquilo que é relevante, tudo aquilo que vem para trazer edificação é sempre bom. E falar de paternidade é trazer um legado à terra, né? Eu sei e vivi, né? Eu acredito que Deus ele trabalha de uma forma muito especial com cada um e às vezes as dificuldades que a gente passa, ele nos dá autoridade para falar, né, de certos assuntos, né? Então, isso Amém. para mim é realmente marcante e eu creio que será bênção. Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor Cassius, então fala um pouquinho para nós sobre o seu passado e o que o senhor faz atualmente. Bom, falar do meu passado é um pouco complicado, porque realmente é muitas histórias, né? Então, eu cresci em um lar totalmente desestruturado, né? São poucas as lembranças que eu trago da minha infância, de lembranças boas, né? De família, de uma família estruturada. Então, ah, eu morava na Penha ali com os meus pais, eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho, e ali começou a nossa história, né? Meu pai e minha mãe, né, se casaram e juntos ali foram constituir a família. E as lembranças que eu trago da infância que me marcaram foi quando meu pai, por ser um homem muito trabalhador, porém um homem, quando bebia, muito truculento e hostil com a família, né? Então, são detalhes que realmente marcaram a nossa história, que quando eu e meu irmão nós presenciamos muitas vezes discussões, brigas, agressões físicas e verbais, né, entre ambos ali, mas da parte do meu pai, até pela questão de estar alterado, né, e ali foi realmente o que nos impactou como crianças, né, então a gente viu muitas agressões, e isso realmente nos trouxe algumas marcas, né, então numa certa noite houve uma grande discussão, uma discussão realmente ferrenha entre o meu pai e a minha mãe, onde meu pai agrediu, né, de uma forma bem violenta a minha mãe com um soco no supercílio esquerdo e sangrou muito, né, naquela noite. E eu e meu irmão, nós não podíamos fazer nada, eram apenas duas crianças, e a gente, né, diante de uma cena tão trágica e horrível, a gente se sentiu acuado, nos escondemos ali, ali era a cama que a gente dormia, era uma beliche, então nós dois ficamos embaixo ali, vendo aquela cena, e eu me recordo da minha mãe ali, estancando o sangue do supercílio com uma toalha, né, meu pai indo até o banheiro, isso era por volta de umas 4 horas da manhã, 4h30, e ele foi tomar um banho, se arrumou, saiu, e ela ali chorando de dor. Eu acredito, Vini, que era uma dor tanto corporal quanto uma dor espiritual, né? Porque uma mulher passar por tanta humilhação, passar por agressões, então realmente aquilo marcou demais a nossa história, marcou demais a minha vida, né? Porque eu era o caçula, né? E daquele dia em diante, a minha mãe quis colocar um basta naquela história. Ela já não suportava mais viver daquela forma, conviver com um casamento que, entre aspas, falido, né? Não tinha sabedoria, não tinha entendimento, e ela tomou uma decisão depois daquela agressão. Ela não queria mais, né? Meu pai saiu para trabalhar, ela ali se arrumou, tal, tentou dar um jeito no supercílio dela, que acabou parando de sangrar, fez algumas ligações, e naquela madrugada, e logo em seguida amanheceu e parou um caminhão na nossa porta. E ali ela olhou para nós,
colocando algumas coisas dentro do caminhão e disse assim: nós vamos embora, né? Não quero mais essa vida, nem para vocês, nem para mim. E nós fomos morar no Tatuapé, né? A gente não avisou nada, e dali começou uma saga diferente, né? Nós, como crianças, sentimos saudades do nosso pai, apesar de tudo, era o nosso pai, né? E ali a gente subiu por 3 meses. Ele colocou um detetive, né, atrás de nós para saber onde estávamos, enfim, até porque ele tinha um envolvimento muito forte com a polícia, até porque ele era polícia ferroviária na época, e ele tinha alguns contatos. E aí esse rapaz acabou nos encontrando, falou onde a gente estava, então aquilo foi o reencontro ali, né, do pai com o filho, a gente ficou muito feliz, e mesmo ainda, nós tememos ainda, né, porque ele era muito agressivo. E durante um período ele só queria ver os filhos, só queria ver os filhos. E aí, Vini, foi muito interessante, porque a gente queria estar com o nosso pai. Afinal de contas, é o nosso porto seguro, né, onde a gente se sentia bem. E ele conversou com a minha mãe e falou: "Eu só quero vir ver os meus filhos", e começou a fazer algumas visitas ali, levou alguns presentes. Eu me recordo muito, cara, de uma bicicleta que ele deu para nós, e era tipo uma bicicleta para cross, né? E a gente ficou muito feliz e tal. E assim foi. Num belo dia, Vini, ele chegou alterado, né? Chegou alterado lá e começou de novo as discussões, as brigas. Isso aconteceu uma, duas. Um dia ele esmurrou o portão e eu lembro, cara, assim, como se fosse hoje, né? Por isso que eu falo, eu não trago boas lembranças da minha infância, são poucas, mas eu consigo lembrar muito bem aquelas que marcaram, né? Que foi o caso de muitas vezes ele bater no portão, alcoolizado, xingar, brigar, e eu tremia, né? Eu tenho um filho, meu filho mais novo se chama Diogo, ele é magrinho, eu era igual a ele, né? Magrinho, eu tremia de medo, né? De meu pai entrar e querer espancar todo mundo, aquela coisa. E aí passou-se, assim, um bom período com essas turbulências, com essas situações, e aí o que aconteceu? Um belo dia ele chegou lá, querendo conversar com a minha mãe abre o portão, e novamente uma nova discussão. Só que aquele dia foi o dia crucial, onde ele saca de uma arma e dá 3 tiros a queima-roupa na minha mãe, né? E aquele dia foi bem difícil. As pessoas ficaram com medo, porque ouviram tiros. Ninguém queria ir até lá acudir a minha mãe, porque com medo do atirador, né? E ele fugiu, e quando foram socorrer a minha mãe, já era tarde, né? Foram tentar socorrer, colocar dentro de um carro, mas a minha mãe já tinha entrado em óbito ali. Eu me recordo bem, meu irmão se desesperou, né? Tentou, meu irmão perdeu um pouco a noção, né? Saiu correndo pela rua, e eu fiquei parado. Eu me lembro, hoje eu tenho esse entendimento, né? Mas eu me lembro que eu não esbocei reação nenhuma, né? Eu paralisei por alguns instantes, mas eu senti uma mão na minha cabeça, né? Então, até porque naquela época eu não entendia, toda a minha família era da Umbanda, né? Então, espíritas, enfim, eles tinham algumas crenças, né? Mas eu senti uma mão na minha cabeça. E aquele dia foi um dia marcante, porque eu vi o sangue da minha mãe num corredor de quase 20 metros, ela sendo carregada, já morta, e uma cena bem difícil. E eles gritavam: foi o seu pai que matou a sua mãe. São cenas fortes que me marcam, né, marcaram a minha história, a minha trajetória de vida, e isso ficou bem evidente, né? Então, são poucas vezes que eu consigo dizer e falar isso, né? Então, eu antes de vir aqui, eu estava já meditando, me vêm algumas emoções, porque realmente eu acreditava, né, que o meu pai seria o porto seguro.
que meu pai seria a quem ia nos trazer segurança, né? E ele comete uma tragédia dessa. E ali começou a nossa história, né? E ali a gente se perdeu um pouco, porque quando aconteceu tudo isso, Vini, né, um breve resumo, assim, que a história é bem longa, a gente não tinha mais a nossa mãe. Com quem que a gente vai morar? Tecnicamente, a gente vai dizer, a avó paterna, a materna vai cuidar, né? Não, mas eles não fizeram isso, né? Nos colocaram para fora, né? Como se, olha, seu filho matou a minha filha, então agora cuide dos filhos dele, né? Foi mais ou menos assim. E a gente acabou indo morar com a minha avó paterna, né? Por um tempo, meu pai ficou sumido, e depois passou-se um período, isso eu tinha de 7 para 8 anos, o meu irmão, eu acredito que de 9 para 10 anos, já 10 para 11, assim, com meu irmão 3 anos mais velho, e ali a gente acabou morando com a minha avó paterna, e mais uma tragédia acontece, né? Nós estávamos num belo dia, num belo domingo, quem aparece lá? Meu pai. Nós ficamos, meu Deus, ele vai matar a gente, né? E a gente, criança, né, cara? A gente ficou acuado num canto, ele veio, conversou com a gente, e naquele dia minha avó teve um mal súbito. Ela, quando ela teve um mal súbito, ela estava cozinhando e ela caiu, e quando ela caiu, ela bateu a nuca no canto do armário e entrou em óbito. Aí todo mundo achou que foi meu pai, mas não tinha sido ele, ela só passou mal. E ele acabou fugindo, porque ele já tinha um histórico, né? E aí começou mais uma saga. Com quem que a gente ia morar? Para onde a gente ia? E como criança, a gente ficou de casa em casa, de del em del, moramos um tempo com a minha tia paterna, depois a gente foi crescendo, o meu irmão conseguiu ir morar com uma tia-avó, né, por parte de pai, porque ele já estava trabalhando, e eu fiquei um período ainda vivendo de lá para cá, até que eu me estabilizei na casa de uns primos do meu pai, na Penha, né, a gente acabou voltando para lá. Mas nesse meio tempo, nós fomos morar com meu pai, o algoz da minha mãe, porque ninguém queria ficar conosco. E mais humilhações, né, eu passei ali, eu e meu irmão com meu pai. E foi uma coisa, assim, muito difícil de superar. Eu superei, graças a Deus, pela ajuda do Espírito Santo. E, assim, Vini, foi um marco, porque, pô, agora ninguém queria você, seu pai pega para morar, para você ir morar com ele, junto com a amante dele, que se tornou mulher dele depois. É um rolo, cara. E ali começou uma nova história, mas uma história de violência, né? O meu irmão se dava um pouquinho melhor com a minha madrasta, eu nem tanto, né? Porque eu trazia algumas coisas, eu queria minha mãe, não queria minha madrasta, né? E eu sabia quem tinha tirado a minha mãe. E ali a gente, eu, no meu caso, meu pai me humilhava muito, né? Então, em uma noite, ele acusou eu e meu irmão de roubo, de roubar o ouro da minha madrasta. E ali, a gente foi numa festa, da festa, no táxi, ele já começou a nos espancar, né? Começou a nos bater, falou que ia nos matar. Passamos uma noite inteira sendo espancados. Meu irmão tirou nossa roupa, assim, fez atrocidades, assim, muito espancamento. Meu irmão conseguiu fugir, eu não consegui, e aí eu acabei apanhando por 2 até 6 horas da manhã. Meu irmão chegou, bateu na porta de madrugada enquanto ele estava ali sonolento, consegui colocar umas roupas para o meu irmão conseguiu fugir, ir embora para a rua, e eu fiquei ali, aí depois meu pai acordou, arrumou minhas coisas e colocou para a rua. Nós morávamos ali na rua do gasômetro, no Parque Dom Pedro, não sei se você conhece. E dali eu peguei um ônibus, cara, mas, cara, foi o meu grito de liberdade. Foi o meu grito de liberdade. Ele falou, não quero você aqui. Cara, eu falei, obrigado. Né? E ali eu voltei para Penha e foi aí que eu fui morar com esses primos, né? E aí eu tive essa fase da adolescência complicada.
uma adolescência bem difícil, marcada por uma história trágica com a sua mãe, um pai que truculento a vida inteira, né, que nunca demonstrou carinho, amor, e eu fui crescendo um adolescente realmente sem parâmetros, sem limites, um adolescente realmente revoltado, né? Eu cheguei a ponto de dizer, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez com a minha mãe, eu vou fazer com ele. Então, eu alimentava isso, né? Então, assim, e isso foi por um bom tempo. Ah, quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, eu discuti na casa dos meus primos, né? Também porque passar por outras humilhações. E aí eu saí de lá. Falei, vou para a rua, vou viver do meu jeito, enfim. Aí eu fui na casa da minha tia, que era irmã do meu pai, e fui lá deixar minhas coisas e tal. Aí o meu tio, que esse eu digo para você, cara, se meu tio, imagina um cara difícil, mas um cara com um coração enorme. Eu cheguei lá, ele me perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei, perguntou se eu estava com fome, porque eu estava vindo de uma comunidade que estava abrindo uma vala para morar ali na Penha, e eu falei, pô, tô com fome, aconteceu isso, expliquei para ele mais ou menos, ele me deu uma maçã, e falou, vai, deixa suas coisas aqui, quando sua tia chegar a gente conversa. E aí eu saí para a rua, encontrei o meu irmão, e ali eu comecei a ter algumas experiências que eu nunca imaginei ter, né? Eu estava com muita fome, caminhando ali na Ticoatira, encontrei o meu irmão, e eu olhei para os céus e falei assim, um dia todos vão ver que eu serei um homem de verdade, teria a minha casa, a minha família, teria os meus filhos. Meu irmão, vem você com essa mania de grandeza, né? Mas ali eu comecei a ter essas experiências de olhar para o céu e falar com Deus desconhecido, mas sabendo que era Ele que me guarda. E foi assim por um bom tempo, até quando eu voltei para casa desse meu tio para pegar minhas coisas, ele me abraçou e falou, fica aqui, quero que você estude, quero que você cresça, e ali eu fiquei de 3 a 4 anos ali morando com ele. Cara, tipo, o meu tio foi o meu pai durante esse período. Ele me ensinou a dirigir, me deu vários conselhos, me levava para passear, sabe, brincava comigo, mesmo do jeito dele, ser fechadão, sério, mas assim, era um cara que me tocou, sabe, até hoje eu sinto muita falta do meu tio, muito, ele já é falecido, né, muita falta dele. Mas eu ainda alimentava, né, essa coisa da paternidade, de falta, de raiva do meu pai. E aí passou um bom período e conheci a Renata, falei: "Pô, cara", já estava morando sozinho nessa época, trabalhava na Zona Sul, no instituição financeira, e ali eu comecei a viver a minha vida, né, mas eu vivia a minha vida de que forma, Vini? Eu vivi em uma prisão de portas abertas. O que é viver em uma prisão de portas abertas? É você realmente estar preso, mas a qualquer momento saber que aquela porta iria se fechar e nunca mais eu iria sair. E ali eu comecei num processo, porque eu conheci um amigo, né, que se chama Ronaldo Evangelista, que conheceu a minha história na minha primeira empresa. Ele me apresentou Jesus de Nazaré, ele me apresentou, ele me levou para a igreja. Ele me arrastava, na realidade, que eu não queria ir para a igreja, né? Ele me arrastava, porque eu não entendia, não conhecia, eu vim de um contexto totalmente diferente. Mas ali fiquei um período na igreja, né, na época, com ele, e ali eu fui liberto de muitas coisas, né? Fui crescendo, e aí foi quando eu conheci a Renata, decidi me casar, e ali a gente fez um voto, em 6 meses nós decidimos o casamento, e no 8º eu já estava casando. Só que o que dizer para os pais dela, né, de um cara que não tinha história, de um cara que não tem uma família, e aí eu tive que conversar com o pai dela, pedir a mão dela em casamento e contar toda a história.
né? Só que, e aí? Um dia eu indo trabalhar, e eu já estava no processo de conversão, aceitei a Jesus, já estava na igreja, servindo como obreiro, só que a minha vida não andava. E aí eu fiz uma oração para Deus, falei, Deus, eu queria saber o que está acontecendo, por que a minha vida não anda? Aí eu peguei o metrô e, como bom peteca, né, cara, eu ali ouvindo meus louvores e, né, quase ali falando em língua sozinho dentro do metrô, o Espírito Santo falou comigo. Foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. E ali eu senti um desejo de ver o meu pai, né? E aquilo me marcou, que eu falei, não quero, não aceito. E ali eu comecei a entrar em conflito comigo, com o Espírito Santo, e eu dizia, não aceito, eu não quero ver o meu pai. Aí eu disse uma frase, Vini, ele tirou de mim o que eu tinha de mais importante. E ali eu escutei uma voz que falou comigo, não, o que você tem de mais importante sou eu. Cara, aquilo me marcou muito. E eu comecei a chorar no metrô, e eu desci ali no braço, fui até o portão dele, bati no portão, ele assustou, porque já homem velho, já adulto, independente, e aquele dia eu liberei o perdão para o meu pai. E ali eu percebi que se o meu pai falecesse, sem eu liberar o perdão, quem estaria preso pro resto da vida seria eu. E ali eu comecei uma nova história. Meu pai foi no meu casamento, participou da vida dos meus 2 filhos. Né? Então, assim, eu o honrei até o último dia de sua morte. Né? Como a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Né? E mesmo eles, cara, com todos os defeitos, com todas as falhas, eu honrei o meu pai até o último dia. Até o último dia eu fui falar de Jesus para ele. Né? E ali começou a minha história com Deus, a partir do perdão. Né? Tem um texto bíblico que João 1:12, no versículo 13, fala, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Cara, isso me marcou. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos. E aquilo começou a minha história de paternidade. Quando eu disse, ele tirou de mim o que eu tinha de mais importante, eu escutei o meu pai falando comigo. O que você tem de mais Nossa, importante sou eu. que forte, que história, que testemunho, pastor Cassius. É, e Nossa, é bem isso, cara. Eu, assim, eu tô dando um resumão, assim, sabe, Vini? Mas, assim, se eu olhar para o meu pai, ele deixou muitas marcas negativas, mas pelo sangue de Cristo derramado no Calvário, pelas misericórdias do Senhor, eu consegui, assim, hoje eu digo para você, cara, eu coloquei um freio. Eu disse para mim, o que aconteceu na vida do meu pai e da minha mãe não vai acontecer comigo. É uma amém. decisão que eu tomei ali. Foi Sim, um divisor de águas. Por quê? Quando ele diz na palavra, né, eu lhes dei poder para se tornarem. Deus, ele estava otorgando a mim, apesar de mim, de ter os mesmos direitos do que Jesus na terra. Quando eu tive esse entendimento, eu percebi que eu vou encontrar o meu pai, que está lá nos céus. E aí eu comecei a viver uma nova vida. Me casei, me tornei um pai, me tornei um marido, me tornei um pai, e assim eu fui construindo uma nova história em Deus, olha que construindo um bênção. novo legado. Até aproveitando, pastor, como o senhor mencionou que o senhor se tornou pai, o que mudou? Aliás, o senhor se tornou pai com quantos anos? E o que mudou na sua vida depois que o senhor se tornou pai também? Porque aí, puxa, agora o senhor também é pai. E com todo esses traumas que o senhor viveu na infância, o que mudou na sua vida quando o senhor também recebeu essa função de pai? Quantos anos o senhor tinha também? Eu fui pai, eu me casei aos 24, fiquei 2 anos, 26 anos. Aos 26 anos, eu me tornei pai do Pedro Marcelos, cara. Foi, assim, algo que me paralisou. Meu primeiro filho, né?
o primogênito. O primogênito tem história. Cara, aquilo foi muito marcante para mim. Eu não consegui ver o parto dele, porque quando ele nasceu, podia ter filmado, mas eu não aguentei. Eu acho que eu não tinha estrutura naquele momento para assistir o parto dele, e acabou sendo a minha tia. Mas, assim, o Pedro foi algo realmente que marcou a minha história, né? Daquele momento que eu recebi aquele menino em meus braços, há 19 anos atrás, eu disse, eis aqui um novo começo. O que eu vivi, ele não vai precisar viver. Quando você diz o que mudou, né, no Cassius, muda tudo, Vinícius. Porque a minha história ela é marcada pela palavra, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, né? Uma herança você não pode cuidar de qualquer jeito. Uma herança você tem que zelar, você tem que cuidar, você tem que guardar. E o Pedro, assim, eu digo para você, é o filho mimado, né? O Pedro foi eu posso dizer, o reizinho da casa na época, e isso nos trouxe muita alegria. Por quê? Primeiro filho, ali começou um novo ciclo, né? Do Cássius, não mais marido, mas o Cássius, marido e pai. A responsabilidade de transferir coisas boas, de transferir uma boa educação, um legado. A Bíblia diz, ensina o pequenino o caminho que se deve andar. Então, eu não queria não quero até hoje que eu tenho os pequenos, né, que os meus filhos venham cometer os mesmos erros que eu cometi, né? Então, muda uma concepção. Então, agora eu tenho que ser exemplo de pai, de homem, de marido, né? Então, assim, graças a Deus, os meus filhos não tiveram, nunca viram assim, né? O Pedro ainda, até porque a gente era recém-convertido, né? Mas por eu ensinar a palavra de Deus para o Pedro, um dia foi muito engraçado, né? O que muda, né, na gente? Um dia eu tive uma discussão com a Renata, né? E ele entrou no meio cheio de Espírito Santo, ele tinha acho que 5 para 6 anos, e me disse assim, pai, casa dividida não prospera, você não pode brigar assim com a minha mãe. Cara, aquilo foi um choque para mim, tipo, tudo que você prega, tudo que você ensina, cara, e você vê que é transferida, então a unção ela é transferida para o seu filho, e aí eu parei e falei, cara, ali eu tive a nítida noção do que é aquela herança do Senhor, né? Nossa. Tinha sido bem educada, né? E ali eu falei, opa, eu não posso ter esse tipo de conflito na frente dos meus filhos, né? Então hoje, graças a Deus, né? A gente fez 21 anos de casado, graças a Deus, a gente não discute, né? Então, e se tem alguma coisinha, a gente vai no particular, eu e ela ali, quando as crianças não estão, mas muda a concepção, muda parâmetro, a régua, né, ela aumenta, então, o que você falava, você não fala mais, né, os conflitos do dia a dia, então, tudo isso muda, porque o que você viveu, você não quer que seus filhos vivam, né, a sua história não pode ser a história dele, então, muda tudo, Vini. E além do Cássio, não, Do o seu Pedro. filho, do Pedro, o senhor tem mais quantos filhos? Eu tenho a Helena, né? A A Helena Helena, é a segunda, que é uma história também fantástica. A Helena sim. está com 16 anos e ela é a princesa, cara. A Helena Hum. é um amor. Ela é todo pai, né? Eu digo que ela tem muita minha característica. Então, o prazer dela é colecionar Bíblia, cara. Eu fico chocado com isso. Ela Nossa. gosta, então ela tem várias Bíblias, está fazendo coleção de Bíblia. E a história da Helena também é uma história marcante. A minha filha, ela nasceu com displasia no quadril e ela foi diagnosticada ao nascer com síndrome de Down. Nossa, que desafio. E ali a gente começou um processo com Deus, né? Eu me senti Jacó no Peniel, num largo,
enquanto você não abençoar, não me abençoar. Imagina, Ele disse isso pro imagina. anjo. E a Helena, quando a gente teve essa triste notícia, a médica falou para não encontrar para a Renata, que a Renata poderia ter uma depressão pós-parto. E ali eu vi aquela cena da minha filha saindo, esse é o parto que eu assisti. Deus, ele prepara, né, o nosso coração e o tempo para todas as coisas. Sim. E ali eu vi a minha filha saindo, e aquela perninha torta, o quadril. A minha preocupação, Vini, não era de ter uma filha paraplégica ou não. Uhum. A minha preocupação era outra. Cara, eu sou filho do rei. Eu tenho uma aliança com Deus. E ali ela nasceu no Promatre paulistano, e do lado estava nascendo a filha de um cantor, que era o Sérgio Reis, a neta do Sérgio Reis, do lado. Eles tudo Uhum. comemorando, e eu ali de joelhos, olhando para minha filha no berçário de vidro, dizendo: Senhor, eu conheço a tua palavra. Eu não aceito ver a minha filha, não por ser uma filha deficiente, não, mas porque eu conheço a tua palavra. E ali eu clamei a noite inteira, chorando, e a minha esposa se recuperando, a minha sogra ali. E uma manhã, logo na manhã, umas 6 horas, houve troca de turno. Foi como se Deus mandasse um anjo ali. Veio uma enfermeira-chefe, viu meu sofrimento, a minha dor. Ela disse: tem um médico, o cara chegou dos Estados Unidos hoje, ele é especialista na área, não sei quanto ele cobra, mas você permite que eu ligue para ele e conte o caso da sua filha? Eu falei: sim, pode ligar. Ela ligou, Vini, momentos, ela falou assim: o médico vai vir ver sua filha. O cara saiu direto e veio ver a minha filha. E ela falou: só não sei quanto ele vai cobrar. Eu falei: não tem problema. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. E assim foi muito legal, cara. Eu assinei um termo, ele quebrou a Helena inteira, da Nossa. cintura para baixo. Mas ela só voltou depois com uma tala de gesso na perna, e Sim. depois ela teve que usar um aparelho durante um ano, que ela parecia um franguinho assado, ela ficava toda encolhida. Depois que ela completou um ano, foi muita luta, cara, muita luta. E aí dele saímos, esse mesmo médico que falou: olha, a sua filha tem síndrome de Down, porque a nuca dela é reta, não tem as digitais, o olho puxado, né, e a boquinha. Uhum. E aí foi, cara, aquele dia eu saí de mim, eu quase bati no médico, confesso meu pecado, só não bati. Minha esposa me segurou: calma, você está muito nervoso. Mais uma vez eu saí do consultório dele, olhei para o César e falei: Deus, o senhor é meu pai. E começamos aquela saga, ela usando aparelho, e levamos ela numa geneticista. Vini, foi dias clamando, choro, oração, foi um momento muito difícil. Mas quando nós chegamos na geneticista, a geneticista tirou os aparelhos dela, atirou a roupa dela, deixou ela nua. Ela olhou assim e disse: por que vocês trouxeram sua filha aqui? Nós trouxemos aqui o atestado e encaminhamento médico. Ela virou assim e falou assim: a sua filha, ela é normal. O pescoço dela voltou ao normal, as Nossa. digitais voltaram, o pescoço também, Aleluia. Aleluia. e os olhos só ficou puxado para ela ficar gatinha. Falou desse jeito, cara. Eu comecei a chorar. Falei: cara, que Nossa. isso, velho? E ali eu Aleluia. fui abraçado mais uma vez pela graça do Senhor. E aí a Aleluia. gente levou ela na COT, que tem aqui no carrão. O cara falou assim: ela tá perfeita. E hoje, e quando nós fomos para a igreja de Itaquera, ela era louca para dançar. E hoje ela faz parte da dança. E foi no Dia dos Pais, que está chegando, que é domingo agora. Foi Sim. o dia que primeira vez que ela dançou, ela desceu do altar, pulou no meu pescoço, me abraçou. Ela falou: pai, obrigado. Eu fico até emocionado. Cara, aquilo Ah, me passou uma história muito forte. Fala: cara, como Deus é bom, como Deus é sim. bom, Vini. E aí tem a Helena, e aí você me perguntou, eu tenho o Diogo. O E o Diogo Diogo? o Diogo é o de 7 anos, que é o filho da minha velhice, né? Eu tive o Diogo já depois dos 40, né? Sim. E o Diogo, ele também foi fruto de oração, porque nós não contávamos, nós não estávamos planejando o Diogo,
e eu estava dando um curso de obreiro no ministério de fé que nós pertencíamos. E ali foi muito legal, porque eu estava ministrando, eu cheguei em casa, a minha esposa estava chorando na cama, com o resultado dos exames que ela tinha feito, né, os exames que as mulheres têm que fazer periodicamente, né, enfim, anual, e ali deu uns nódulos no útero dela, né, umas feridas, né, considerável grande e tal, e a médica chamou ela e falou, olha, a gente precisa ver, pode ser um câncer no colo do útero, mas a gente vai precisar fazer mais exames, mas tenha calma, aquelas coisas de médico, mas você sabe, né, cara, quando eu cheguei, vi os exames, vi aquelas fotos, e a médica circulou, e a minha esposa chorando, ela falou assim, ora por mim. Cara, mais uma vez eu me revoltei, né, me revoltei, não com Deus, né, mas falei, cara, o que é isso? E ali eu disse para ela, não vou orar por você, eu não vou orar por você. Ela, como assim? Você é pastor? Eu falei, não vou orar por você, eu vou orar pelos outros. Cara, eu fiz uma campanha de 40 dias, na época ela tinha acabado de lançar o Facebook, e ali eu Sim. falei, olha, gente, o pessoal da igreja, estou lançando uma campanha, todas as noites eu vou estar orando por você que vai estar doente. Vini, eu ganhei tanto, Deus te abençoe, velho. Tanto Deus te abençoe. Eu me lembro até Nossa. de um caso de uma irmã que mandou o testemunho dela, que ela estava com um problema de sangramento, e ali depois da oração, que eu fazia ali mesmo, cara, e ela foi curada, foi muito legal. E depois dos 40 dias, acho que foi 40, 30 dias, nem me recordo, assim, foi uma campanha, assim, de oração pelas pessoas. E as pessoas, Deus te abençoe, Deus me abençoou, Deus que cuide da sua vida, do seu ministério, da sua família, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Cara, a Renata começou a sentir umas modificações no corpo, e ela falou, cara, não sei o que está acontecendo, vamos procurar médica. Fomos, cara, tivemos a notícia que ela estava grávida. Olha só. Como grávida? Aí a médica, desesperada por conta dos resultados dos exames, eu falei, cara, peguei a minha espada, peguei a minha Bíblia, falei, vamos fazer os exames. Aí eu consegui fazer um ultrassom às pressas ali no Belém, e ali no Avicena, ali, né, na clínica. E ali a gente chegou lá e eu comecei a ler a palavra. Comecei a ler a palavra, e ela ali, a gente apreensiva, a médica nos chamou, nós entramos, começou a passar aquele equipamento na barriga dela do ultrassom, Sim. e ali a médica começou a olhar, fazer as medições, tal, e a gente apreensivo, olhando para a televisão. A médica falou assim, que tanto vocês estão tentando entender aqui dos exames? Eu falei assim, não, porque olha o resultado dos exames que ela fez, apareceu alguns nódulos no útero, né, provavelmente umas feridas, câncer, a médica, por isso que a gente está aqui. A médica disse assim, o útero da sua esposa está limpo, só tem um feijãozinho crescendo ali. Cara, Aleluia. eu falei, Glória a Deus. mais uma vez, Deus manifestando a glória dele sobre Hum, nossas vidas, cara, eu, Coisa mais uma linda. vez. E aí vem o Diogo. O Diogo foi milagre, e aí a Renata foi curada, mais uma vez Aleluia. ali, foi benção demais. Nossa, quantos testemunhos, Pastor Cássio. A minha história é baseada, basicamente, em testemunho, cara. Olha, Testemunho. e eu quero aproveitar e perguntar, o que que o senhor faz para se desenvolver como pai, na função de pai? O que que o senhor lê, ou com quem que o senhor conversa? O que que o senhor faz para se tornar cada vez mais relevante na vida dos seus filhos como pai? Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, Deus me deu um dom, Vini. Eu sou um cara meio autodidata, eu não tenho dificuldade em parar e ficar, lendo, mas eu escuto muita Sim, coisa, né? Então, assim, hoje, quando se fala de paternidade, eu dou alguns exemplos, né? Então, assim, homens que realmente têm uma relevância, né? O Ronaldo Evangelista, que foi o cara que me sim, apresentou Jesus. Cara, esse cara sim. ama a família, ama os filhos. Eu vi ele cuidando dos filhos, cuidando da família. Então, ali Uhum. vem uma referência. É, eu, quando conheci um pouquinho da história do Luiz Hermínio, né, do pastor Luiz Hermínio, e Sim, eu acompanhei ele por um tempo, cara,
a história, ele fez até um livro de paternidade que, cara, é chocante, assim, então me toca muito, né? Benção. Cara, sem comparações, né? Integridade, lealdade, Pastor Moisés, querido. Sim. Cara, tão pouco tempo, eu digo para eles, lá entre os pastores, né? Eu sou o filho mais Uhum. novo, né? Mas, assim, é inspirador ver o quanto eu pude, por ser ministrado, acompanhado por ele, o quanto ele inspira essa questão de Sim, paternidade, o cuidado que ele tem sim. com a família, o cuidado que ele tem, né? Então, assim, eu também tive a minha tia que, por parte da minha mãe, que era bem parecida com a minha mãe, ela já é falecida, Uhum. psicóloga, então ela acompanhou a nossa história, ela teve um pouco Sim. mais próximo, apesar de ela se casou eu tenho um primo japonês, cara, Nossa. né, assim, é muito bacana, né, minha história é muito doida. Sim, E ela casou com um japonês, o tio Luiz, e ele é um cara, tipo, orientalzão, aquele cara, sabe, durão, mas sim, um coração sim. enorme. Ela se tornou psicóloga, então, ali nos ajudou muito, né? E, cara, sem falar a Bíblia Sagrada, que me ensina Sim, a ser cada dia melhor, Gálatas, onde diz frutos do Espírito, bondade, sim. benignidade, mansidão, domínio próprio, paz, amor, temperança. Eu acho que são frutos que me faz ser um pai, um marido melhor. Amém, amém, pastor Cassius. E o que que o senhor acha, assim, como que a ausência da paternidade pode impactar o indivíduo na sociedade? Como que o senhor vê essa questão? Que o senhor, É, nossa, o senhor tem um testemunho, meu Deus, o senhor é um homem de dores e de superação também, né? Glória a Deus. é, Como que o senhor vê, através da sua história, assim, como que essa ausência paterna pode impactar o indivíduo? Que paternidade. hoje, nos dias de hoje, Vini, a gente vê que realmente a falta da paternidade é um dos casos mais gritantes que tem hoje na sociedade. Por que que eu digo isso? O menor infrator, eu digo isso porque eu convivi com muitos na minha época e hoje a gente vê isso. Uhum. O Sim. menor infrator hoje, ele se torna por uma rebeldia, porque ele não consegue ver e ter a figura paterna para dar limite. Então, quando você não tem a paternidade, você não tem limites. Eu digo isso porque eu fui um adolescente sem limites. Uhum. Por conta da falta da paternidade, eu entendi que eu podia fazer o que eu queria, ir aonde queria, se envolver com quem eu queria. Uhum. E isso me trouxe duras penas. Ou seja, eu sofri um pouco por conta das cabeçadas que eu dei. Lógico que eu queria ter o meu pai ali próximo, me orientando. Depois eu tive o meu tio, como eu disse aqui no início, mas isso foi muito depois, né? Mas teve uma fase da minha vida vinda do céu. Então, a falta da paternidade hoje, eu olho para muitos adolescentes hoje, jovens, que assim, andam com qualquer pessoa, porque não tem limite. Não consegue se espelhar, não tem um espelho dentro de casa. Então, hoje a gente vê assim, cara, a homossexualidade aflorada nessa juventude, falta a presença masculina dentro de casa. Nada, eu não tenho nada contra, sabe? Mas isso vem de encontro ao que uma sociedade vem vivendo. A falta de paternidade traz consequências sérias. Eu sou, eu posso dizer para você, um ponto fora da curva, mas eu tive que pessoas usadas por Deus para me trazer para a minha realidade, né? E hoje é muito difícil você trazer esses jovens, porque um pai já não é presente dentro de casa. E tem ainda aquele pai que está dentro de casa, mas ele é ausente na educação dos filhos, que é também tão grave quanto não teve. E aí você vê uma menina de 12, 13 anos
se envolvendo com um garoto, se envolvendo com baladas, você vê um adolescente enfrentando aí as coisas lá fora, usando droga, querendo viver uma vida devassa. Por quê? Porque tem o pai, mas o pai não é presente. Então, a falta de paternidade, ela traz algumas consequências na vida de um adolescente. Eu Sim. acredito muito nisso. Eu concordo com o senhor, eu vejo isso também. Essa ausência desenfreada de limites, de regra, de lei, né? E no, e- Exato. sim. E E, no cenário. Não, o senhor quer falar, pastor? não, eu ia dizer assim, porque o que eu vejo, cara, o pai, ele representa limite. Quando você não tem a representação do limite, você é sem limite. Então, eu choco hoje por ver tantos adolescentes, tantas meninas e meninos se perdendo, né? E eu falei aqui que eu tinha 3 filhos. Na realidade, eu quero só fazer uma correção. Eu tenho 4 filhos, que eu tenho a Ana Paula, que é a nossa filha de coração, está conosco desde os 8 anos de idade, completou agora 17 anos. É uma menina que dócil, uma menina que a gente aprendeu a amar, e a gente faz tudo por ela. E ela me mandou uma mensagem dizendo assim: você é meu pai do coração, que você continua sendo esse homem de Deus, esse pai, esse marido, esse exemplo dentro de casa, porque ela convive conosco. Sim. O que aconteceu ali? Essa menina não teve a figura paterna dentro de casa. E hoje entra uma figura a qual ela pode se espelhar, a qual ela fala assim, um dia ela até brincou aqui, não, porque ela vai fazer 18 anos, né? Aí ela, e tal, né, namoro, falei, como é que é? Ela, não, pai, né? Então, se é uma pessoa que não tem Sim. A referência, figura paterna traz esse respeito, né? traz Esse limite, esse sim. limite. Então, cara, isso para mim me marca. Eu fiz uma brincadeira hoje de manhã, só pegando um exemplo aqui, tá, querendo tomar muito tempo. Eu fiz Não, uma que isso. brincadeira. Domingo agora, eu coloquei no grupo, nós temos um grupo aqui da família, eu coloquei assim, ó, domingo agora é dia dos pais. Então, eu gostaria que você postasse uma foto com teu pai. Não, eu falei, desafio do dia, postar uma foto com seu pai, falar o quanto ele é relevante para você e qual a importância do seu pai. Nossa, eu chorei, cara, né? Então, os meus filhos postando, o meu pequeno postando, o mais velho postando, então, Sim. tipo, uau, cara, eu não sabia que eu era tudo isso, né? Mas, Olha, e Ana Paula também entrou ali, postou, eu falei, cara, tipo, é muito bom ser pai, é muito bom você, né? E olha que eu me considero um cara durão, eu sou um cara linha dura, comigo aqui, ó, não, né? Mas sim, assim, né? A gente aprende que até o não de Deus é bênção. É melhor sim, você ter uma verdade. porta fechada com Deus do que uma porta que Deus não abriu na sua vida, né? Então eu Nossa, ensino eles aí, sabe? com certeza. Então, até o não de Deus é bênção. Ele é o nosso pai, ele sabe que é o melhor. Então eu sempre trago isso para eles, né? Até o meu não é bênção para vocês. Aleluia, amém, é verdade. E na Igreja de Cristo, pastor, qual que é a relevância da paternidade, se nós falarmos no contexto de reino, de igreja, como que o senhor vê? Olha, eu vejo 2 contextos, né? A gente tem a Uhum, paternidade pastoral, né? É muito importante você ter a paternidade pastoral, né? Um uhum, pastor, ele acaba sendo pai também, né? sim, De filhos espirituais. Então, a Bíblia diz que quando fere-se o pastor, as ovelhas, né, se dispersam. Um pastor, ele tem que ter a graça e a misericórdia de Deus. Ele tem que ter aquela unção para lidar com pessoas, porque a gente lida com várias pessoas. Então, dentro da igreja, esse cuidado do pastor, esse zelo pelas coisas de Deus, me choca hoje aqui, né? Eu fui de uma igreja relevante também, aprendi muita coisa, cresci espiritualmente, vi o cuidado do líder da igreja, né? E hoje, estando um pouco mais perto aqui do nosso líder, que é o pastor Moisés,
eu vejo esse cuidado, né, essa integridade, né, com cuidado com aqueles que estão mais próximos, para que os mais próximos cuidem dos mais próximos deles, e assim se criar uma cadeia. Então, hoje, Vini, a paternidade, dentro a pastoral, a espiritual, ela é muito importante. Ela é muito importante. E eu considero e faço parte desse corpo, né? Hoje também aqui, como o meu chamado como pastor também. Então, assim, as pessoas olham para nós com esperança, crendo que pode se tornar iguais ou melhores, porque eu acho que esse é o legado que a gente deixa, né? Jesus, ele nos ensinou assim, né? Viram pessoas que falam coisas iguais ou maiores. Eu entendo que Jesus não limitou ninguém, né? Então, assim, esse legado espiritual e pastoral, para mim, ele é fundamental. Mas o que me choca é o que a própria palavra nos ensina sobre o Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, quando a gente olha no Salmo 27:10, que ele diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém. Isso, para mim, é fundamental. Apesar de eu não me apego a esses dogmas, homens, não, eu amo meu pastor, respeito, mas eu estou ligado na videira, João 15, né? Porque ali Sim. realmente eu sou alimentado. Mas, Amém. mas a gente aprende também dentro da igreja que é fundamental esse legado da paternidade espiritual e ali junto ao corpo. É muito importante. Amém. Não, até aproveitando que o senhor mencionou João 15, como é o seu relacionamento com Deus, pastor? Seu devocional, como que é? O Senhor e o Deus Pai Todo-Poderoso, Ai, como que é essa cara, relação? se eu falar para você, eu choro, cara. Ele está aqui agora. Amém, eu creio. Antes de sair todas as manhãs, gente, todas as manhãs, eu tenho a minha Bíblia, né? A minha Bíblia ali, que eu todos os dias eu tenho que ler um ou dois capítulos dela. Agora eu estou em Atos de novo, estou maravilhado, assim. Ele tem falado comigo, falando Glória de a Deus. Felipe, de Estevão, falando ali das proezas, dos desafios, das dificuldades. Então, assim, o meu relacionamento com ele é intenso. É intenso. É tão intenso, Vini, que quando eu não faço nada, quando eu não oro, cara, eu fico mal. Tudo vai mal. É como se você, aqui eu sou antigo, né? Eu costumo dizer. Eu sou do tempo que pedia bênção para o pai e para a mãe, então eu exijo que os meus filhos peçam bênção para mim, né? Sim, A minha esposa já é um pouco mais moderninha, né? Mas eu sou ainda antigo, né? Então, eu saio, meus filhos pedem a bênção. Eu chego, faz a fila para dar o beijo do pai e a bênção do pai, né? E eu vejo que esse é o relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Eu não posso sair sem pedir a bênção do Pai. amém. Eu não posso sair sem dizer, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, né? Então, assim, eu tento administrar a minha vida de oração, apesar de eu ter 95% do meu dia ser tomada para trabalho, né? Os problemas do dia a dia, a gente dedica, eu tento compensar a família aos finais de semana, então você também sabe como é que é, Sim, mas eu não posso ficar sem falar com ele. Então, relacionamento com o pai é todo dia, porque a gente tá se tornando uma geração de muitos, como que eu posso dizer, uma geração de muitos participantes da igreja, mas sem sim, se envolver com o corpo, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, estar em um lugar. Estar em um lugar não te torna um lugar. Eu vi o André Fernandes, o pastor André Fernandes, eu gosto muito dele. Ele fala, pô, você come um McDonald's, você não se torna um Ronald McDonald's. sensacional. Está na garagem, né? Olha só. Você não se torna um carro. Você estar na igreja não te torna um cristão. O que te torna um cristão é a intimidade com o Criador, a intimidade com Cristo, né, Vini? Então, assim, cara, se eu não... por exemplo, né, eu tenho um cargo onde eu trabalho. Então, eu vou com camiseta de cruz, eu vou com as minhas Sim, pulseirinhas daqui agora, moderninha, né? Pulseirinha, o que legal. Jesus faria, né?
As pessoas olham porque, tipo, cara, mas eu vejo tantas outras pessoas que faz tantas coisas que não estão ali no padrão de uma sociedade fazendo tudo e as pessoas aceitam, então elas têm que aceitar quem eu sou. E a maior Bíblia não é, e a maior pregação que a gente pode fazer não é abrir uma Bíblia no meio de várias pessoas, mas é a sua conduta no meio delas. Né? Então, assim, Amém. é por isso que eu preciso dele, eu preciso andar com ele. Ele diz, né, aquele que o teme, há um campo de anjos, é uma proteção de anjos, ele dá ordem aos seus Sim. anjos, né, para nos guardar. Então, assim, Vini, a minha intimidade com ele, para mim, hoje é fundamental, né, eu tenho aquela passagem, quer ver, ó, eu tinha deixado, deixa eu ver aqui, que fala muito sobre, cadê? Deixa eu ver aqui. Acho que eu perdi. Tinha deixado algumas coisas escritas aqui, mas depois a gente fala. Mas que, Sim. cara, você ser filho de Deus, cara, é uma coisa fantástica. Deus me colocou uma palavra, o pastor Moisés trouxe aliança, né? Aliança. Essa semana toda o Espírito Santo vem falando sobre aliança, sobre aliança. E eu percebi esses dias, Vini, a aliança que eu tenho com Deus. Você pega em 1 Samuel, no capítulo 17, você vê a história dos filisteus juntando forças contra Israel. Os versículos diante, ali no 4, narra a história de Golias, um homem de quase 3 metros de altura, cara. E aí começa a descrever a armadura, a espada, a lança, né, a couraça, o escudo, aquela coisa toda. Lá no versículo 25, fala que os soldados israelitas estavam temendo, né, o gigante. É isso, na NVI diz que eles temiam, né, os gigantes. Sim. Só que no versículo, acho que é 26, se não me engano, entra quem? Davi. E Davi identificou uma falha no seu opositor. Olha que sacada. Porque enquanto os soldados de Israel olharam o tamanho do gigante e temeram, Davi viu um ponto fraco do gigante. E sabe qual era a fala de Davi? Quem é esse incircunciso filisteu que Sim. vem afrontar o exército do Deus vivo? A circuncisão foi dada lá em Abraão como sinal de aliança com Deus. O que Davi estava dizendo? Quem é esse gigante que não tem aliança com Deus, está afrontando o povo que tem uma aliança com Deus? Nossa. Sabe que isso me fez entender? Vini, um câncer tem aliança com Deus? Não. As feridas de Jesus nós somos sarados. Amém. A depressão tem uma aliança com Deus? Não. Verdade. A miséria, a escassez tem aliança com Deus? Filipenses diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as necessidades. Amém. Só quem tem o Pai tem o Filho. E quem tem o Aleluia. Filho tem o Pai. Ou seja, a paternidade, ela nasce quando você conhece a palavra de Deus. Porque é esse tipo de intimidade que nós precisamos viver. Aleluia. Esse ponto de dizer assim, se eu tenho aliança, eu tenho o direito de não ter isso, que não condiz com a aliança com Deus. Essa é a maior virtude que a gente traz. Efésios 1:5 diz, mais ou menos, no acolhimento eterno, que somos filhos por adoção. Filhos por adoção. Cara, você tem noção do que é isso? Deus olhou para nós e falou, eu vou adotar todo esse povo para mim. Cara, eu piro na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, pastor Cássius. Eu quero voltar um pouco para a sociedade agora. E como que o senhor vê a figura paterna hoje na sociedade? O senhor já falou um pouquinho dessa ausência paterna, tem gerado esses órfãos, até mesmo essa questão de falta de limite.
Mas não sei se de repente o senhor quer aprofundar ou se o senhor já considera respondida essa pergunta. Como que o senhor vê hoje a paternidade no século XXI? Mudou muito da sua época para a época de hoje? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que as estatísticas já falam, né? O índice de mulheres que hoje se entrega a outras mulheres por falta de homens no mercado. E não é uma falta de quantidade, né? Necessariamente, né? Tá? Então, assim, Sim, sim. é bem, parece agressivo, mas é bem isso, né? Sim, sim. Falta homem. A Bíblia fala, se tu homem, né? Então, a falta hoje da figura masculina na sociedade, que representa, é por isso que eu falo, quando a gente fala de uma figura paterna, o homem, ele representa o cuidado, o carinho, a atenção, a proteção. Uhum. Então, hoje falta isso. E eu vejo que, nos dias de hoje, se os homens não se posicionarem, é, for- cara, a gente precisa entender qual é o nosso papel na sociedade. E Sim. pessoas que não se posicionam, homens que não se posicionam, ele tem o seu lugar substituído, né? Ele tem seu lugar trocado. A gente precisa se atentar a isso, a gente precisa entender que realmente, desculpa, meu cachorro aqui, Não, sem problema. né? Nós precisamos entender isso, se posicionar. Né? Eu vejo muito assim, hoje as mulheres querendo lutar por uma igualdade. Cara, bacana, tem que lutar, tem que. Só que, quando eu olho para a sociedade, eu vejo que os homens de hoje estão abrindo mão das suas posições. Me preocupa um pouco, me preocupa um pouco. E isso Sim. é bem traumático para a sociedade. Ok. Ok. Pastor Cássius, olha, a sua história é uma história com muitos traumas, realmente, mas eu quero fazer uma pergunta ainda assim. Quais são os valores que o seu pai deixou para o senhor? E eu vou dizer para você que nenhum. Ok. Né? Nenhum. Mas os valores que eu adquiri são de pessoas que trouxeram. Eu tenho um pouquinho de cada um. Né? Então, eu tenho do meu tio, que é a seriedade, o Uhum. compromisso, né? Trago um pouco do Ronaldo que eu te falei, que esse meu amigo que me Sim. apresentou a Jesus quando eu era adolescente, que é o lado da espiritualidade, que é o lado de honrar a Deus sobre todas as coisas. Trago do meu primeiro pastor, que é o meu pastor até hoje, o pastor Gilberto, né, que me colocou ali na obra, que me ensinou, me chamou para o ministério, então, cuidado com a família, como tratar. Então, assim, hoje eu não falar para você que o meu pai hoje, mas as maiores referências que eu tenho aqui na Terra são Uhum. esses homens. E a maior referência que eu tive de paternidade foi o Espírito Santo. Amém. E Isso eu quais. digo Sim. sem sombra de dúvidas. Ok. Pastor, e quais valores o senhor quer deixar para os seus filhos hoje aqui? Olha, eu acho que o maior valor, eu não diria, mas um legado. O Ok. valor, ele se extingue, legado, ele é permanente. Amém. E eu digo para você assim, um legado, eu acho que é de integridade, são os valores com a palavra do Senhor, o compromisso, Sim. o esforço, porque eu acho que sem se esforçar a gente não chega a lugar nenhum. Nunca desistir, não desista. Eu sempre falo para os meus filhos, não desistam. Errar, todos nós vamos errar. Falhar, todos nós vamos falhar. A gente só não pode errar os mesmos erros, né? E sempre tomar como lição aprendida todas as derrotas, porque até nelas nós conseguimos nos fortalecer. Então, Amém. são valores que eu trago para cada um deles, né? O Pedro hoje ele segue o trilho dele na área de TI, onde eu indiquei, meu filho vai para essa área, minha filha quer ser dentista, Ana Paula psicóloga, o Diogo uma hora é pastor, outra hora é policial, mas a gente sempre traz todos os quatro aqui na linha do, olha, vá para onde você tem que ir, mas sempre foque
naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Amém. permaneça em Cristo, que tudo ele vai trabalhar, preparar para que você se dê bem. Amém. Amém. Glória a Deus. E para aquele homem, pastor Cassius, que descobriu que vai ser pai hoje, o que que o senhor falaria para esse homem aí, hein? Ame muito a sua esposa e seu filho. Glória a Deus. Cuide, abrace, dê carinho, atenção, seja presente, não seja ausente. Não permita que a sua necessidade venha te roubar do seu propósito. O propósito de um homem é conduzir a sua família. O propósito da família é restabelecer o reino de Deus na terra. Essa é a minha opinião, que família representa Amém. família de Cristo. Então, ame sua família, seja um homem, seja um pai, e ensina o pequenino no caminho que se deve andar. Aleluia. E resumindo, pai, ó, ser pai é uma palavra, pastor. Ser pai é Cuidado. cuidado. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Cássio, eu tenho certeza que muitos homens serão edificados. Eu fui muito edificado aqui. Eu Amém. vou rever com certeza essa entrevista nossa, porque olha, falou muito comigo, viu? Amém, amém. Deus Deus seja seja louvado. louvado. Deus seja Amém. louvado. Obrigado pelo seu tempo. Essa foi a entrevista com o pastor Cassius, pastor da igreja de Itaquera. E hoje nós compreendemos mais um pouco da relevância da paternidade na sociedade, na igreja e na família, pastor Cassius. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Amém. viu? Amém, Vini. Deus abençoe também você e sua casa, todos aqueles Amém. que esse vídeo alcançar, né? Amém. Eu aprendi, coloquem amor nas nossas palavras, né? A gente só segue aquilo que nós acreditamos. Deus abençoe.